de receber triste notícia. Sabe aquela notícia assim, ó, você tirou na prova, não é muito triste isso daí? E é muito triste quando é a prova que você estudou, né? Porque você não estudou, você já sabe que você vai tirar a nota baixa. Então, o Neemias, como que é o nome dele? Neemias. Ele recebeu uma triste notícia. Sabe o que ele ficou sabendo? Ele ficou sabendo que a cidade dos seus pais, a cidade da sua família, estava toda destruída. As muralhas que protegiam Jerusalém estavam todas derribadas. Agora o inimigo podia entrar lá, tacar fogo, saquear, fazer o que queria, porque eles não tinham mais proteção. Neemias, ele começou a chorar, ele ficou muito triste. E ele não podia fazer nada, porque ele estava lá trabalhando, ele tinha que trabalhar. E o que ele ia poder fazer agora? Então Neemias, ele pega e ele vai orar. Vocês sabem que no momento que vocês estiverem preocupados e que vocês estiverem tristes, vocês não tiverem o que fazer, vocês podem dobrar o seu joelho e orar? Quem sabia disso? Deus, ele também ouve a oração das crianças, não é só dos adultos, não. Então Neemias, ele foi orar. E ele estava muito triste, ele falou tudo para Deus. Falou, ó Deus, eu estou muito triste porque a minha mãe, a minha família está sofrendo lá em Jerusalém, está tudo derrubado, as portas, os muros, a cidade toda está destruída e eu não posso fazer nada. Então, Deus, que é muito poderoso, tocou no coração do rei. E o rei, aqui é a cara de Neemias, tá? Muito triste. O rei, vendo que Neemias estava muito triste, ele resolveu perguntar para Neemias o que estava acontecendo, porque Neemias era sempre muito alegre. E naqueles dias ele estava triste. Então o rei perguntou e Neemias falou, olha, é por causa da minha família, é por causa dos problemas da minha cidade. Então o que aconteceu? O rei falou, eu vou deixar você ir. Você quer ir ajudar a sua família? Eu vou deixar você ir. E isso não foi porque o rei era bonzinho, não. Foi porque Deus ouviu a oração de Neemias e fez com que o coração do rei ficasse bom para atender um pedido de Neemias. Neemias ficou feliz, mas ele não tinha. Dá para construir com vento uma cidade? Uma casa? Tem que ter o quê para construir? Tijolo, o que mais? Cimento. Areia, cimento, o que mais? Pedra, ferro. Água, pedra, ferro. Não tem isso mesmo, mano. Tudo isso. E Neemias não tinha nada disso. E ele ficou pensando, pô, agora o rei deixou eu ir, mas agora eu não sei como que eu vou fazer para construir. E Deus, então, deu mais uma bênção para Neemias. Deus tocou no coração do rei e o rei falou, olha, eu vou liberar muita coisa para você. Vou liberar a carta. Você pode chegar lá à vontade, pode construir. Eu vou ajudar vocês com recursos e vocês vão conseguir reconstruir aquela cidade. Deus estava trabalhando em favor da vida de Neemias e em favor daquele povo, porque Deus, ele trabalha na vida daquele que ora. A oração tem muito poder. Neemias, então, ele foi e quando chegou lá, ele viu que o povo estava passando fome, que estava tudo destruído. Então ele falou, vamos orar a Deus e Deus vai alegrar o coração de vocês e vocês vão ficar animados e vocês vão ver que esses muros que foram destruídos poderão ser levantados com a ajuda de Deus. Sempre com a ajuda de Deus. Não foi fácil aqueles dias, mas Neemias, juntamente com todo aquele povo, com fé no seu coração, ele começa a construir novamente aquelas muralhas. E eles começaram a construir, e aquelas muralhas foram construídas. Primeiro dia, segundo dia, não fala que vai cair não, irmão. 10º dia, 20º dia. Quando chegou em 51 dias que eles estavam trabalhando, todo aquele muro que rodeava a cidade, ele foi construído. Agora aquele povo estava protegido. Aquele povo estava todo protegido. Não cai não. Agora aquele povo estava todo protegido porque Deus tinha ajudado eles. Então a Bíblia, crianças, vai dizer
E Neemias chamou um amigo dele chamado Esdras. Como é o nome do amigo dele? Esdras. E Esdras, ele era muito bom assim daquilo, não era de português, né? Era de hebraico, de aramaico. E ele pegou o livro da lei. Antigamente tinha o livro da lei. Hoje nós temos a Bíblia. Mas antigamente ele tinha os livros da lei, que era também a palavra de Deus. E ele pegou o livro da lei e começou a ler para aquele povo. Porque aquele povo não conseguia traduzir aquelas palavras, achava muito difícil. Você sabia que às vezes a gente também lê a Bíblia e a gente acha difícil? Quem já leu a Bíblia alguma vez e achou um pouco difícil de entender? Já? Às vezes tem coisa que é difícil, a gente lê e não consegue entender. Mas ali o Esdras, ele conseguia entender, ele começou a falar de um jeito que todo aquele povo conseguiu entender qual era a vontade de Deus. Você sabia que mesmo que vocês leem a Bíblia e não conseguem entender, mas quando vocês vêm para a igreja e alguém está pregando, alguém está explicando, a gente começa a entender o que Deus ele quer que a gente faça. E quando aquele povo começou a entender, eles começaram a ver que eles estavam fazendo tudo errado. E agora? O que faz? Estava fazendo tudo errado, tudo o contrário. Eles tinham lido, mas eles não tinham entendido nada. Agora o Esdras explicou para eles e eles entenderam que estavam fazendo tudo errado. Agora pode perguntar. Então aquele povo começou a chorar. Começou a falar: o que a gente pode fazer agora? Nós estamos fazendo tudo errado, tudo que não é da vontade de Deus. Vocês sabiam que às vezes a gente faz alguma coisa que não é da vontade de Deus porque a gente não conhece? E é por isso que a gente tem que aprender a palavra de Deus, para a gente estar sempre agradando o coração do nosso Jesus, o coração do nosso Deus. Então presta atenção. Neemias falou: gente, não chorem, hoje é dia de festa, vamos pedir perdão para Deus. Quando vocês, crianças, fizerem algo de errado, fizerem algum pecado, pecado é tudo que desagrada a Deus, vocês precisam se arrepender. Nós precisamos se arrepender, pedir perdão dos nossos pecados. Pedir para Deus perdoar e deixar de praticar aquilo que é mal. Então aquele povo se alegrou. Neemias falou: hoje é dia de festa. A alegria do Senhor é a nossa força. Vocês estão achando que vocês não vão vencer mais porque vocês fizeram coisa errada, mas agora quem quer mudar vai se levantar, vai começar a fazer tudo certo e vai começar a agradar o coração de Deus. E a alegria do Senhor será sempre a nossa força. Aleluia. Quando nós oramos, pedimos perdão para Deus limpar o nosso coração e a gente quer fazer tudo certo, sabe como que o nosso coração fica? Olha como que o nosso coração fica. O nosso coração ele fica alegre, porque Deus ele tem uma alegria muito grande para colocar no coração de cada criança que está aqui, de cada adolescente. E a alegria do Senhor no seu coração vai fazer você vencer todas as coisas. Tem crianças e tem pessoas que elas falam: ai, eu estou tão triste, eu estou passando, eu não sei se eu vou conseguir ficar firme com Deus sem pecar. Sabia que tem criança que fala assim? Eles vêm para a igreja, eles falam: ai, quero só servir Jesus, quero adorar Jesus. Mas quando ele está lá no meio dos amigos deles, ele fala: ai meu Deus, eu não sei se eu entro no funk ou se eu fico aqui, ó, só na minha. Mas eu não quero pecar. Será que eu vou conseguir ficar praticando essas coisas? Ai, aqueles meninos lá estão planejando de bater lá no final da aula no outro. Vamos, coleguinha! Ai, vocês, não, eu não posso. Por que eu vou bater nele? Ele não fez nada. E mesmo que ele fez, eu não vou bater em ninguém. Mas às vezes o inimigo quer que a gente vai pecar, aquele malvado lá de baixo. Sabe quem é, né? Malvado? Porque aí depois quando a gente peca, ele fica rindo de nós. Tá fazendo tudo que não é da vontade de Deus. Mas tem crianças que querem fazer o que é certo, quer fazer a vontade de Deus, mas acha assim: eu acho que eu não vou conseguir. Mas hoje, por essa história, nós vimos que a alegria do Senhor é a nossa força. E você vai vencer. Você vai conseguir ser uma criança diferente na escola, na rua. Sabe por quê? Porque você tem a alegria de Deus. Aleluia. Essas crianças que fazem essas coisas, elas só conseguem alegria fazendo o quê? Xingando um, beliscando o outro, arrumando confusão com a outra. Aí ela fica feliz: ah, consegui fazer uma briga.
Mas a gente não tem essa alegria no nosso coração, não. A nossa alegria vem do Senhor. E Ele nos dá força para vencer todas as nossas dificuldades. Então, Deus ele tem uma alegria muito grande para ajudar a gente a vencer o pecado, para ajudar a gente a vencer o que é mal e o mais importante, a alegria de estar com o nosso nome escrito no livro da vida. Todo mundo que já aceitou Jesus como seu Salvador, ele tem um nome escrito no livro da vida. Lá no céu tem um livro chamado Livro da Vida. E quando Jesus ele vier nos buscar, ele vai abrir o livro e ele vai ver. Deixa eu ver se está o nome aqui da irmã Adriana. Madriana. E aí ele vai abrir o livro. Deixa eu ver se está o nome do Juquinha da Silva. Juquinha? Não está com o nome aqui. Se não tiver com o nome lá, não vou nem falar quando que vai. Então, mas quem tiver com o seu nome no livro da vida vai poder ter vida para todo sempre com Jesus. Glória a Deus. Aleluia. É por isso que todos nós que estamos aqui, que ainda não aceitou Jesus como nosso Salvador, precisa aceitar Jesus. O que é aceitar Jesus? É reconhecer que Jesus é o nosso primeiro e único Salvador. Ele está em primeiro lugar na nossa vida e nós cremos que nós vamos ser salvos não porque nós somos bonzinhos, merecedores, mas porque Ele morreu por nós e ressuscitou. E nós se arrependemos dos nossos pecados e queremos mudar, como aquele povo que queria fazer o que era certo. Tem alguém aqui nessa tarde que você ainda não tem certeza que o seu nome está aqui, está lá, né? Esse livro aqui é só uma representação. Está lá no livro da vida. Tem alguém que você ainda não tem certeza, você quer ter essa certeza? Levanta a sua mão que eu vou orar por você. Tem mais alguém que você ainda não veio aqui um dia? Ah, mas não, meu pai, não tem problema, mas você precisa falar que você quer Jesus como seu Salvador com a sua própria boquinha. Tem mais alguém que você ainda não aceitou Jesus? Pode vir aqui, pode vir aqui. Se você quer mudar, quer viver e fazer a vontade de Deus, e Deus ele vai ajudar vocês a vencer todo o mal, e vocês crescer e ser um pregador da palavra de Deus e fazer sempre a vontade Aleluia. de Deus, que é sempre melhor, tá bom? Tem mais alguém? Tem mais alguma criança, um adolescente que você não tem certeza e você sabe que pode ser hoje, né? E aí a gente vai tudinho. Tem mais alguém? Ah, mas é tão difícil. É tão difícil. Jesus vai te